Oi, povo, oi, minha gente, oi, pessoal, oi, queridos, oi, queridas, sejam muito que bem-vindos aqui à nossa aula de hoje. Estamos aqui com mais uma aula em que nós iremos falar sobre o passado contínuo. O vídeo anterior que eu gravei, que provavelmente vai estar em ordem na playlist, foi sobre o presente contínuo. O vídeo antes do presente contínuo foi sobre o sufixo ing. Então, todos esses três assuntos, eles têm uma certa relação entre si, que no caso vai ser o uso do ing nas frases, tá? Entre o passado, o presente e também algumas exceções para o futuro, para uso no futuro dentro deles. E aí, é de extrema importância que vocês tenham assistido esses dois vídeos que eu mencionei e que vocês estejam assistindo esse vídeo em ordem agora, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Preparem um papel, preparem a caneta, caso você seja uma pessoa que gosta de anotar. Caso você não seja, caso você seja uma pessoa que gosta de tirar print, prepara também o dedo para o print, tá? Porque nós iremos ter muito conteúdo aqui, nós iremos ter bastante repetição, bastante termo, nós iremos repetir bastante frases, tá? Então vamos começar. Prepara também a sua água. Eu já estou usando aqui o meu copo Stanley falsificado, mas o que importa é que mantenha a água gelada por pelo menos 30 minutos, né? Que é o que a gente quer, é o que a gente almeja. Hoje estou com uma certa irritação chatinha nos meus olhos, mas nada que venha me abalar, né? Nada que venha me arrasar. É, eu sempre, não sei porquê, eu sempre esqueço de me apresentar, mas até porque tá aqui escrito, né? Teacher Louise. Eu presumo que vocês leem isso aqui e já saibam qual que é o meu nome, né? Louise Gabriele. Ok. Meu nome é Louise Gabriele, caso vocês tenham dúvida. Não é o nome nas minhas redes sociais, mas não que seja algo importante. Vamos lá. Vamos começar com a aula, não é? Seguindo o roteiro que eu sempre trago aqui para vocês, vamos ter a definição, vamos ter a estrutura da frase, nós iremos ter alguns exemplos, iremos ter diálogos e nós iremos ter alguns textos explicando o assunto. Geralmente eu trago 10 frases afirmativas, 10 negativas, 10 interrogativas. Vou falar um pouco sobre mais na frente. Trago 5 diálogos e 2 textos de interpretação. Também vou falar sobre eles mais na frente, mas por enquanto vamos entender aqui a definição. Passado contínuo é usado para descrever ações que estavam acontecendo em um momento específico no passado. Ações que estavam acontecendo progressivamente. Ele pode ser usado para indicar interrupções, ações simultâneas, descrições de cenários ou eventos temporários. Novamente, progressivos. Esse slide até que está mais colorido do que o anterior. Vamos lá, o que importa é a gente fixar o assunto. Nós vamos ver aqui a estrutura da frase no passado contínuo. Que eu juro, gente, não é nada difícil. Não é nada difícil. A gente vai ter o sujeito, mais o verbo to be no passado, que é o was e o were, mais o verbo principal, mais o ing. O verbo to be, ele é considerado um verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? É aquele verbo que tem como objetivo auxiliar a frase, fazer a frase se situar em um tempo verbal. Se eu falo I was, eu estou falando que eu era, eu estava no passado. I were, eu era, eu estava no passado. Ok? I am no presente e
Só. I am indica esses dois sentidos no presente. Eu sou, eu estou. Então, sujeito, verbo to be, verbo principal, mais ing. E nós podemos ter também o complemento. Complemento. Também chamado de complement no inglês, tá? Vamos lá. Complemento, eu costumo dizer que é tudo aquilo que não é sujeito, tudo aquilo que não é verbo principal, tudo aquilo que não é verbo auxiliar, ok? Vamos aqui para o primeiro exemplo. She was reading a book. Ela estava lendo um livro. Ou she was reading the book. Ela estava lendo o livro, caso seja um livro específico. She. Opa. She. Sujeito. Was. Was. Verbo to be auxiliar. Reading. O verbo principal mais ing. A book. Complemento. Ok? Complemento. Frase negativa, gente. Simples. Coisa mais simples do mundo. Vai seguir o mesmo sentido, porém a diferença é que vai ter um not na frente do verbo auxiliar. They were not playing soccer. Eles não estavam jogando futebol. Ah, mas se eu quiser usar a afirmação. They were playing football, tá? Lembrando aqui, vamos deixar isso bem claro para tirar todas as dúvidas. I was, you were. He, she, it, was, you were, they were. Não é difícil também. É só você gravar aqui. Os únicos que vão usar o was é o I e o he, she, it. A primeira e a terceira pessoa do singular. E os que vão usar o were é os que restaram. Ok? Só isso. Essa é a parte fácil. Que não tem nada de difícil nela. Ok? Sujeito, verbo to be e verbo principal mais o ing. Questão interrogativa. Gente, interrogação vai ser a mesma coisa da frase afirmativa. Não a mesma coisa, mas é como se fosse a frase afirmativa, só que eu vou inverter. Eu vou trazer o verbo to be antes do sujeito. Was he studying last night? Were they playing soccer? Was she reading a book? Ok? Ela estava lendo um livro? Eles estavam jogando futebol? Ele estava estudando ontem à noite? Ok? Was, verbo auxiliar. He, sujeito. Studying, verbo principal mais ing. Last night, complemento. Simples assim, não tem nada de difícil. E aqui, principais usos do passado contínuo com exemplos. Pessoal, não falei, sempre esqueço de falar essas coisas importantes. Eu sou humana. O slide foi feito por mim, que sou humana. Então, possa ser que tenha algum termo errado, possa ser que eu fale algum termo errado, possa ser que eu me perca um pouco em algumas palavras, principalmente em textos, até porque é muita repetição. Então, eu peço que vocês relevem. Eu peço que vocês finjam que eu estou falando tudo 100% certo, tá? Brincadeiras à parte. Eu só peço que vocês entendam quando eu falar algum termo errado ou quando tiver algum erro aqui na apresentação, tá? Na apresentação anterior, no último slide estava, ao invés de presente contínuo, estava alphabet, porque esse slide aqui eu usei para falar sobre o alfabeto.
Então tinha esse erro, mas fora isso não tinha nenhum outro erro na apresentação. Então é por isso que eu peço para vocês relevarem, tá? Porque essas coisas elas acontecem e é a coisa mais normal do mundo, tá? É a coisa mais normal do mundo, que não tem complicação de vocês entenderem. Não tem complicação de ser relevada essas questões, ok? Então vamos lá. Ações em andamento no passado é um uso do passado contínuo. Ações em andamento, no caso eu estou me referindo a ações progressivas. She was cooking dinner at 7 p.m. Ela estava cozinhando o jantar às 7 da noite. Ações interrompidas por outra ação no passado. I was watching TV when the phone rang. Eu estava assistindo a TV quando o telefone tocou. Duas ações acontecendo simultaneamente no passado. Esse também pode ser um uso. While I was reading, she was listening to music. Enquanto eu estava lendo, ela estava ouvindo música. Descrição de cenários no passado. It was raining and people were running to find shelter. Estava chovendo e as pessoas estavam correndo para encontrar abrigo. Eventos temporários no passado. At that time, I was working in a small company. Naquela época, naquele tempo, naquele período, eu estava trabalhando em uma pequena empresa. Aqui foram frases razoavelmente grandes, tá? A partir da 3. Mas porque eu estou descrevendo mais de uma ação que ocorreu no passado. Nessas duas primeiras frases, elas são bem simples porque eu estou me referindo a um só evento. Mas, gente, nada que tenha complexidade. Nada que seja tão complexo que vocês não entendam, ok? Então, vamos aqui para os exemplos. Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é... Eu costumo trazer 10 frases afirmativas, 10 interrogativas e 10 negativas todas as aulas. Por quê? O mesmo sermão que eu dou em todas as aulas. Sermão não, né? Aviso. Você pode ouvir ou você pode falar as frases de forma semelhante com o que eu estou trazendo. Supondo que você nunca ouça da forma que eu estou trazendo, supondo que você nunca fale da forma que eu estou fazendo, você pode adquirir um vocabulário novo, com uma nova palavra. Eu vou falar, por exemplo, ela estava dormindo quando eu cheguei. Opa. She was reading when I arrived. She was sleeping when I arrived. Calma, vamos ler com calma, senão embola tudo. She was sleeping when I arrived. Ela estava dormindo quando cheguei. Vamos supor que eu não fale dessa forma. Eu falo the dog was sleeping when I arrived. Eu falo cachorro. Tudo bem. Só para você já saber essa primeira estrutura, você vai saber que eu estou falando no sujeito na terceira pessoa do singular. O sujeito she. E aí você substitui por it. It seria the dog, o cachorro, o cão. Então, é um contexto semelhante. Vamos supor que eu não fale assim, mas eu não sei a palavra arrived, que é o verbo chegar no passado. Cheguei, chegou. E aí, eu acabei de aprender um novo vocabulário. Eu acabei de aprender uma palavra nova, ok? They were playing football all afternoon. Eles estavam jogando futebol a tarde toda, a tarde inteira. I was studying for my exam last night. Eu estava estudando para minha prova ontem à noite. Eu estava estudando para meu exame ontem à noite. He was driving to work when it started to rain. Ele estava dirigindo para o trabalho quando começou a chover. We were watching a movie at 10 p.m. Nós estávamos
assistindo a um filme às 10 da noite ou às 22 horas. The birds were singing in the morning. Os pássaros estavam cantando pela manhã. She was reading a letter to her friend. Ela estava escrevendo uma carta para sua amiga. They were traveling around Europe last summer. Eles estavam viajando pela Europa no verão passado. My brother was fixing his car yesterday. Meu irmão estava consertando o carro dele ontem. Lembrando que no inglês fixing ou fix é conserto, de consertar algo quebrado. E aí concert no inglês é concerto no sentido de show musical, de concerto musical no caso, ok? We were listening to music when the power went out. Estávamos ouvindo música quando a luz acabou. Então, todos esses contextos aqui são contextos comuns que vocês podem estar falando em quaisquer situações que sejam, ok? In the morning, pela manhã. Não sabia como usar esse termo. Acabei aprendendo nessa aula. 10 p.m. Não sabia que 10 da noite falava com PM, né? Started, começou, é o verbo start, o verbo começar no passado. Não sabia, acabei aprendendo. Por exemplo, claro que eu sabia, né, gente? Last night, ontem à noite, na última noite. Não sabia que last night tinha essas duas traduções. E aí você vai aprendendo progressivamente com as repetições que a gente traz aqui, tá? Acho que isso ficou bem claro. 10 frases negativas. I was not sleeping at that time. Eu não estava dormindo naquela hora. Uma hora específica aí que eu não disse qual era, mas um momento específico. Estou remetendo a um momento específico, por isso que eu estou usando o at. Vamos tomar mais um gole de água, 5 segundinhos. No copo Stanley, falsificadíssimo. Copo Stanley da Shopee. She was not working last night. Ela não estava trabalhando ontem à noite. Ela não estava trabalhando na última noite. They were not playing outside in the rain. Eles não estavam brincando lá fora na chuva. We were not studying in the library. Nós não estávamos estudando na biblioteca. He was not watching TV when I called. Ele não estava assistindo TV quando liguei. E eu posso dizer outra coisa. He was reading a book. Ele não estava assistindo TV quando liguei. Ele estava lendo um livro. She was not feeling well yesterday. Ela não estava se sentindo bem ontem. The children were not sleeping early. As crianças não estavam dormindo cedo. I was not listening to the teacher. Eu não estava ouvindo o professor. They were not running when it started to raining. Eles não estavam correndo quando começou a chover. E o último. You were not paying attention in class. Você não estava prestando atenção na aula. E aí, temos essas formações de frases bem simples. Já fomos 10 frases afirmativas, 10 frases negativas. Agora vamos para 10 frases interrogativas. Depois disso, um spoiler aqui, que nós teremos certos diálogos, ok? 10 frases interrogativas. Gente, afirmação a gente teve sujeito, verbo auxiliar, que é o verbo to be, mais o verbo principal, mais o ing e o complemento. E aí, na negação, a gente só teve o acréscimo do not. Sujeito, auxiliar, mais not, mais principal, mais ing, mais o complemento. A interrogação, como eu falei, é como se a gente estivesse
fazendo a frase afirmativa na forma interrogativa, a gente só vai inverter a ordem. Primeiro vai vir o auxiliar, depois vai vir o sujeito. No português, a formação da frase afirmativa vai ser a mesma formação da frase interrogativa. Só o que vai mudar é o modo de soar. Ela estava dormindo quando você chegou. Ela estava dormindo quando você chegou, ok? Então, she was sleeping when you arrived. E aí eu troco e inverto quando é uma interrogação. Was she sleeping when you arrived? Ok? Então, continuando. Were they playing football in the morning? Eles estavam jogando futebol de manhã. Was he studying for the exam? Ele estava estudando para a prova ontem. Were they... Opa. Calma que eu me perdi. Tá vendo? Errar é humano. Errar 2 vezes também é. Errar 3 vezes também é. Errar 10 vezes também é ser humano. 10 vezes seguidas aí realmente é um software com defeito. Were we watching a movie at that time? Nós estávamos assistindo a um filme naquela hora. Was it raining in the morning? Estava chovendo de manhã. Were you listening to music when I called? Você estava ouvindo música quando eu liguei? Was she working late last night? Ela estava trabalhando até tarde ontem à noite? Were they traveling during the holidays? Eles estavam viajando durante as férias? Was your brother fixing the car yesterday? Seu irmão estava consertando o carro ontem? Were we waiting for the bus when it started to rain? Estávamos esperando o ônibus quando começou a chover? Ok? O que eu quero propor para vocês, que eu propus na aula passada, caso você tenha assistido a aula passada do presente contínuos. Vocês fora da aula, eu acredito que aqui dentro da aula não vai dar tempo, vocês transformarem as frases afirmativas em negação e em interrogação. E nas frases negativas, você transforma em afirmação e negação. E as frases interrogativas, vocês transformam em negação e afirmação, tá? Nossa, eu vou criar 60 frases? Sim, não vejo problema. Até porque são contextos semelhantes ao que vocês podem ver, né? Então, eu não vejo problema. Até porque você não vai precisar fazer necessariamente tudo ao mesmo tempo. Deixa eu mudar a câmera de lugar. Você não vai precisar fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode ir parcelando no crédito as frases. Em um dia você separa 10 minutinhos para fazer 5 frases. Outro dia você separa 20 minutos para fazer 10 frases, ou 15 ou 20, por aí vai, tá? Ou então você só usa 5 frases de cada, 5 da afirmação, 5 da negação, 5 da interrogação. E aí, quando você se der conta, você já tem feito o homework inteiro, ok? Agora, vamos lá. Eu sempre trago 5 diálogos. Então, a gente vai ter o diálogo. Depois do diálogo, nós iremos ter uma interpretação de texto. Eu também trago, geralmente, 2 interpretações de texto. E nessas 2 interpretações de texto, eu sempre deixo uma como homework. Mas eu acredito que dessa vez o tempo vai ser favorável e a gente consiga fazer os 2 textos, os 2 textos dentro dessa aula. Caso não, eu coloco o segundo texto como homework, que é o que geralmente eu faço. Diálogo 1. O telefone perdido. Muito dinâmico o título. Quando eu crio, parece que eu estou fazendo uma redação do Enem. Então eu acho muito legal. Diálogo entre Lucas e a Anna. Hey Anna,
I called you last night, but you didn't answer. What were you doing? Oi, Ana. Eu te liguei na última noite, mas você não respondeu. O que você estava fazendo? Oh, really? I'm sorry. I was watching a movie with my family, and my phone was in my room. Ah, sério? Me desculpe, me perdoe. Eu estava assistindo a um filme com minha família e meu telefone estava no meu quarto. Ah, that explains it. I was trying to tell you about the test results. Ah, isso explica. Eu estava tentando te contar sobre o resultado do teste, da prova, do exame. Depende do contexto aí que ele quer dizer. Se for uma prova de faculdade, de colégio, enfim. Oh no, were the tests? Were the results good? Ah não, os resultados foram bons? Yes, we both passed, but I was so nervous while was checking the grades. Sim, nós dois passamos, mas eu estava tão nervoso quando eu estava verificando as notas. Ou quando eu estava checando as notas, tá? Então vamos lá. Diálogo bem simples, diálogo entre duas pessoas, e aí a gente vai ter a presença dos verbos no passado. Were you doing? Que a gente tem o were no passado e a gente vai ter o ing. O que vai definir um tempo verbal geralmente é o verbo auxiliar. Então, por exemplo, o que você está fazendo? What are you doing? O que você estava fazendo? What were you doing? I was watching TV. Eu estava assistindo um filme. I was trying to tell you. Eu estava tentando te dizer. Deixa eu ver. Os testes foram bons. Were the results good? Os resultados foram bons. Deixa eu ver. I was checking the grades. Eu estava verificando as notas, checando as notas, ok? Vamos aqui para o diálogo de número 2. Emma e Jake. What were you doing when the power went out last night? O que você estava fazendo quando a luz caiu ontem à noite? Quando teve apagão ontem à noite? I was playing video games and suddenly everything went dark. What about you? Eu estava jogando videogame e de repente tudo ficou escuro. E você? I was cooking dinner and I almost burned my food because I couldn't see anything. Eu estava cozinhando e eu quase queimei minha comida porque eu não conseguia ver nada. That's crazy. My brother was studying for his exam and he had to use a flashlight. Luckily, vamos lá. Me perdi de novo. Vamos fingir que isso não aconteceu. Eu estava cozinhando o jantar e eu quase queimei minha comida porque eu não podia ver nada. Isso é loucura. Meu irmão estava estudando para o exame dele, para o teste dele, para a prova dele, e ele teve que usar a lanterna. Eu, sinceramente, teria desistido de estudar, né? Mas tudo bem. Com sorte, a luz voltou depois de 1 hora, mas eu estava um pouco assustada, né? Mas foi um pouco assustador, não foi? Não. Geralmente não é assustador, mas dependendo de onde você mora, é assustador sim. Were you doing? Você estava fazendo. I was playing. Eu estava jogando. I was cooking. Eu estava cozinhando. Deixa eu ver. Was studying. Estava estudando. E por aí vai. Aqui tivemos vários verbos no passado.
Aqui temos o diálogo 3, temos o diálogo 4 e vamos ter também o diálogo de número 5. Vamos lá. Did you hear about the accident on the main street yesterday? Você ouviu sobre o acidente na rua principal ontem? Yes, it happened while I was driving home. The traffic was terrible. Sim, aconteceu quando eu estava dirigindo para casa. O trânsito estava horrível. Really? What exactly happened? Sério? O que exatamente aconteceu? A car was speeding and crashed into a car that was waiting at the red light. Um carro estava em alta velocidade, um carro estava correndo e bateu em outro carro que estava esperando no sinal vermelho. That's awful. I hope no one was seriously hurt. Isso é horrível. Isso é péssimo. Isso é terrível. Eu espero que ninguém tenha se machucado. Ninguém tenha se machucado sério. E aí o próximo diálogo. Na verdade, vamos ver aqui, ó. I was driving. Eu estava. The traffic was. O tráfico. O trafegou com G. Deixa eu ver. A car was. O carro estava. É sujeito inanimado, né? The traffic was. A car was. Was waiting. Estava esperando. E por aí vai. Que foi? Vamos agora para o diálogo de número 4. I can't believe we missed the festival yesterday. Não posso acreditar que nós perdemos o festival ontem. I know, we were buying snacks when the concert started. Eu sei, nós estávamos comprando um lanche quando o show começou. Lembrando, concert é concerto musical, show de música. Snacks, se eu não me engano, são lanchinhos, né? Aquelas porcarias que se comem. David fala. And then, while we were walking back, it started raining heavily. E então, quando nós estávamos voltando, caminhando de volta, começou a chover pesado, bem pesado. Yeah, everyone was running and we got completely wet. Sim, todos estavam correndo e nós estávamos completamente molhados. Nós ficamos completamente molhados. Next time we should arrive earlier and check the weather forecast. Na próxima vez nós devemos chegar mais cedo e verificar a previsão do tempo. Ok? Vamos aqui para o diálogo de número 5. Julia e Mark. Julia fala: Were you working on the science project last night? Você estava trabalhando no projeto de ciências na última noite? Yes, I was researching information online. What about you? Sim, eu estava pesquisando informações online. E você? I was writing the introduction while my sister was helping me with the diagrams. Eu estava escrevendo a introdução enquanto minha irmã estava me ajudando com os diagramas. That's great. I was struggling with the conclusion. Isso é ótimo. Eu estava me estrangulando, não, né? Mas eu acabei perdendo aqui o contexto. Com a conclusão. Don't worry. Não se preocupe. We can reveal everything together later. Nós podemos rever tudo mais tarde juntos, no caso. Aqui nós iremos ter o texto de interpretação 1, texto de interpretação de número 2, cada um com 5 perguntinhas bem simples, ok? Então, vamos aqui para o texto de interpretação 1.
It was a dark, it was dark and stormy night. Foi uma noite escura e trovejosa. Tempestuosa, no caso. The wind was blowing strongly and the rain was falling heavily. Os ventos estavam muito fortes e a chuva estava muito pesada. Inside the house, Emma and her brother were watching a scary movie while their parents were reading in the living room. Dentro da casa, Emma e seu irmão estavam assistindo a um filme de terror, enquanto seus pais estavam lendo um livro na sala de estar. Suddenly, the lights started flickering and the house went completely dark. De repente, as luzes começaram a piscar e a casa ficou em um completo escuro. Emma was scared, but her brother was laughing. Emma estava assustada, mas seu irmão começou a dar risada. This is just like a horror movie, he said. Isso é como um filme de terror. While they were looking for a flashlight, their dog was barking loudly. Enquanto eles estavam procurando por uma lanterna, o cachorro deles estava latindo muito alto, ou altamente. A few minutes later, the power came back and they realized that their neighbor was knocking on the door asking for help with his generator. Alguns minutos depois, a luz voltou e eles perceberam que seu vizinho estava batendo na porta, pedindo ajuda com o seu gerador. Então vamos lá. 5 perguntinhas. Caso vocês queiram responder juntamente comigo, eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo e que vocês respondam, tá? Primeira pergunta. What was the weather like that night? What was the weather like that night? The weather was dark and stormy, ok? Ou você pode falar aqui, the wind was blowing strongly and the rain was falling heavily. What were Emma and her brother doing? O que a Emma e o seu irmão estavam fazendo? Emma and her brother were watching a scary movie. What happened suddenly? What happened suddenly? O que aconteceu de repente? Suddenly, the lights started flickering and the house went completely dark. How did Emma react? Emma was scared. Yes, Emma was scared. Emma was scared. Why was their neighbor knocking on the door? The neighbor was asking asking for help with his generator. Ok. Se você respondeu dessa forma, se você respondeu de forma semelhante, as respostas estão corretas ou próximas do correto, tá? Texto de interpretação 2, eu deixo como homework para vocês fazerem. Além daquele homework de vocês trocarem os verbos, tá? Bem simples, vocês irão responder sobre a viagem da Alice. E outra coisa que a gente acabou não fazendo aqui, mas eu quero que vocês tentem identificar no texto onde que está
qual que é o tempo verbal, né? Onde que está o passado contínuos. Então, onde que está o verbo auxiliar mais o sujeito? Opa! Onde que está o verbo auxiliar mais o verbo principal mais o ing, ok? Então, é isso, ok? And do you have any question? Let me know in the comments. Vocês têm alguma dúvida? Caso vocês tenham, me deixem saber aqui nos comentários. As dúvidas serão respondidas. Também ajuda muito vocês interagirem nos comentários. Se vocês estão gostando das aulas, se vocês estão achando bacana, se vocês não estão, porque eu acredito que não é o caso, né? Então, tragam esse feedback, porque ele é bem importante. Então, thank you very much, thank you so much. Muito obrigado a vocês que estão assistindo e acompanhando aqui os vídeos. Pessoal, muito importante, façam os homeworks que eu passo aqui. É importante de vocês fazerem, porque é um progresso a mais que vocês irão ter, tá? É algo importantíssimo, porque vocês irão ter uma prática fora das aulas, e essa prática fora das aulas é algo de extrema importância, ok? Para vocês fixarem e aprenderem melhor o conteúdo, certo? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada novamente pela presença de vocês e tchau, tchau.